Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abramos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14, os versículos de 1 a 9. Vamos analisar nesta noite. Agora nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 14, mas como eu disse, vamos analisar os versículos de 1 a 9. E antes da leitura, relembro aos irmãos o título da mensagem. E o título é A Luz que Começou a Apagar-se. A luz que começou a apagar-se. Uma luz que foi chamada para brilhar, começou a apagar-se. Versículos 1 e 2. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, gracioso, misericordioso, bondoso, estou em tuas mãos, ó Senhor, e careço desesperadamente da tua ajuda, do teu agir. Dê-me, Senhor, a capacitação que provém do teu Espírito. Dê-me a graça de poder expor a tua palavra com toda a fidelidade. Mas, Senhor, desejo expô-la também com unção, de modo que ela alcance os corações, que vidas sejam transformadas, que essa palavra nesta noite seja enxertada nos corações e venha frutificar. De forma muito especial, Senhor, fala aos corações dos jovens neste momento. Conheces cada um, não é sem razão que eles estão aqui. Foi a tua providência que os trouxe, tanto jovens como idosos, como crianças. Mas há uma categoria especial pela qual pedimos agora, Senhor, é pelos jovens. E há aqueles que, por certo, estão aqui conosco, mas não têm ainda o coração regenerado. E rogamos que tu opere com o teu Espírito, trazendo essa regeneração. Dê a graça também a todos os demais de poder ouvir essa palavra com reverência, com zelo, de sorte que o teu Espírito, que penetra as profundezas do nosso ser, vá até esses corações e fale conforme as necessidades de cada um. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A luz que começou a apagar-se. Na palestra da parte da manhã, vimos que Deus julgou Israel, julgou a rebelião de Israel, entregando aquele povo nas mãos dos filisteus por 40 anos. Porém, nesse tempo de opressão, o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, um homem da tribo de Dan, e anunciou que, embora fosse estéril, teria um filho, através do qual começaria a livrar Israel do domínio filisteu. Não foi isso? Muito bem. Esse filho é levantado por Deus em um tempo quando Israel havia se acomodado ao domínio e à cultura dos filisteus. Essa criança será o instrumento de Deus para despertar o povo de Israel e convocá-lo a abandonar sua paixão pela cultura dos filisteus. Para alcançar este propósito, Deus concede ordens aos pais, instruindo que este filho, esta criança, seria um nazireu vitalício, conforme o texto de Juízes 13, versículo 5. Eu vou ler. Porque eis que tu conceberás
e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Isto é, a criança deve ser consagrada a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte, e a promessa do anjo se cumpre. No versículo 24 do capítulo 13, diz assim: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, pequeno sol. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Veja a maravilha. Em dias onde a piedade do povo estava quase se extinguindo, onde as evidências de fé eram raras, Deus levantou um pequeno sol para brilhar na escuridão. Quando adulto, Deus passou, através do seu Espírito, a incitar Sansão. Isto é, o Espírito de Deus começou a incomodar e a empurrar Sansão para o exercício do seu papel libertador. O palco está preparado para o primeiro confronto de Sansão com os filisteus e para o início de sua obra de libertador e protetor do povo escolhido de Deus. O pecado de Sansão foi exatamente ignorar esta verdade, deixando que os desejos da carne sucumbissem em sua vocação de ser luz para o mundo. É desse modo que a luz de Sansão começou a apagar-se, mesmo antes de brilhar. Vem a pergunta: o que Sansão fez para que a sua luz começasse a apagar-se? Duas coisas. Em primeiro lugar, deixou de respeitar seus pais. Versículos de 1 a 4. Deixou de respeitar seus pais. Essa foi a primeira coisa que Sansão fez para que a sua luz começasse a apagar-se. Sansão começou a fracassar em seu compromisso santo no início da idade adulta. Assim que ele entrou na fase adulta, ele começou a fracassar no seu compromisso santo. O jovem Sansão passou a ser consumido pela sensualidade. Na primeira descrição que é feita dele no texto bíblico, olha, esse período do seu nascimento até a sua fase adulta, considerando aí 20 anos, ou 20 ou mais até, um pouco, há um anonimato daquilo que foi Sansão, do que ele fez. E agora, na primeira descrição que é feita dele no texto bíblico, o vemos como alguém abrasado por uma paixão erótica. Versículo 1 do capítulo 14, a parte A. Diz assim: desceu Sansão a Tímina. Olhem para cá, eu volto já ao texto. Sansão não está apenas descendo fisicamente, porque ele morava em Zorá, Zorá ficava no alto, Tímina, a terra dos filisteus, ficava embaixo. Então ele está se dirigindo a Tímina, ele está descendo. Mas ele não desceu apenas fisicamente, ele também está descendo espiritualmente. A trajetória da vida de Sansão é só ladeira abaixo. Para você ter uma ideia, 5 vezes o verbo descer é colocado aqui pelo narrador em relação a Sansão. No capítulo 14, 1, como nós vimos aqui,
14:5, 14:7, 14:19 e 15:8. Então ele está descendo e descendo geograficamente e descendo muito mais ainda espiritualmente. Então vamos voltar aqui. Desceu Sansão a Tímina. Vamos entender isso. Tímina é uma cidade sob o domínio filisteu e ficava cerca de 5 quilômetros de Zorá, que era a cidade natal de Sansão. Pertinho demais, né? Daqui até o hotel onde nós estamos, ali no centro, daqui até o centro, 5 quilômetros. Estas duas cidades estavam separadas por uma caminhada de mais ou menos 1 hora. Sansão tem o dever de ir ao encontro dos filisteus e começar a libertar Israel. O problema é que ele não tem a motivação certa. Veja a parte B agora do versículo 1. Ele desceu a Tímina, uma cidade sob domínio filisteu, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Olha, é certo que Sansão viu muitas mulheres ali em Tímina, mas Sansão apaixonou-se repentinamente e irracionalmente por esta mulher. Tem muito jovem assim nas igrejas, né? Que se apaixona rapidamente, irracionalmente. E assim foi Sansão. E é significativo, meus irmãos, que a história de Sansão começa com sua visão de uma mulher. É assim que começa o primeiro ato narrado da história de Sansão. Ele olhando para uma mulher. Porque seu desejo por mulheres é o que o move ao longo da narrativa. Portanto, não será nenhuma surpresa que no final da sua história, Sansão seja punido com a perda dos seus olhos e morra por causa de uma mulher. A pergunta que eu faço é: o que Sansão faz após fixar seus olhos numa filisteia? Resposta: imediatamente retorna aos seus pais e exige que lhe arranjem um casamento com essa mulher. Versículo 2, parte A. Subiu. Agora ele subiu, porque ele está voltando para sua casa. Ele está subindo aqui, de certo modo, geograficamente e também espiritualmente. Declarou a seu pai e a sua mãe. Sansão contou aos pais de sua paixão de amor, desejando a aprovação e o consentimento deles. Nesse sentido, ele está subindo. A razão de Sansão declarar isso aos seus pais é que naquele contexto, como ainda é hoje no Oriente, em alguns casos, os pais negociavam as alianças de casamentos de seus filhos. Aos pais dos noivos competia fazer os preparativos para o casamento, incluindo o preço da noiva, o dote que se iria pagar, que seria ajustado entre os pais. Os pais negociavam as alianças de casamento, porque os filhos criam que ninguém os amava mais do que seus pais, e que eles saberiam providenciar uma noiva ou noivo para eles. Era um caso excepcional quando um filho contrariava os desejos de seus pais nesta área, como foi o caso de Esaú, lá em Gênesis 26, 34, 35. Então veja, o fato de Sansão deixar os pais a par da situação e procurar consentimento deles foi uma atitude sábia e apropriada de sua parte. Essa atitude serve de exemplo para todos os filhos.
De acordo com a lei do 5º mandamento, os filhos não devem se casar sem o conselho e consentimento dos pais. Os pais têm direitos sobre os filhos, como se eles fossem parte deles mesmos. No casamento, esse direito é transferido. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso é indelicado, ingrato e injusto transferir esse direito ou propriedade sem a anuência dos pais. Quantos filhos se rebelam contra os pais e transferem esse direito sem a anuência do pai? Começam um namoro com vistas a um casamento, e quando os pais tomam conhecimento, os filhos já estão casando. Então note, a atitude de Sansão, procurar o consentimento dos pais, é correta. Entretanto, ele já estava determinado que iria casar com a Filisteia. Esse é o problema de Sansão. Sansão fez sua própria escolha. Ele, tal qual a nação de Israel, andava conforme os seus próprios preceitos. Ele não pede aqui autorização aos pais. Ele está comunicando. Ele quer apenas que seu pai complete os preparativos. Então vamos ao versículo todo, agora o 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi, olha essa expressão aqui, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Ele não está pedindo a opinião dos pais, ele está exigindo. Sansão age honrosamente, buscando o casamento de acordo com as regras do decoro. Ele quer casar, ele não quer viver junto, ele não quer viver amasiado, né? Ele quer casar, procura os pais, diz isso, mas ele erra em querer casar-se com uma filisteia. A lei de Deus desencoraja fortemente o casamento misto com não israelitas, devido ao risco da idolatria e da assimilação cultural. Há um texto que mostra isso bem claro, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, sem desmarcar Juízes 14, né? Deuteronômio 7, eu vou ler de 1 a 4, para ficar mais claro. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, isso Deus falando a Israel, antes de entrar na terra prometida, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Olha bem essa expressão, totalmente as destruirás. Não fará com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, atente, os filisteus
não estão listados aqui, mas eles pertenciam à mesma classe de nações e eram culpados dos mesmos pecados dos cananitas. Portanto, casamento com uma mulher filisteia é um ato de desobediência a uma ordem divina. Mesmo assim, meus irmãos, Sansão quer se casar, não importando se está quebrando a tradição do seu povo e as obrigações da lei de Deus. Perceba que não estamos falando de um israelita comum, mas de um nazireu vitalício, desejando viver como um adorador de Dagon. Sansão literalmente deseja dormir com o inimigo. Irmãos, Sansão é igual a todo Israel, fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Como diz Juízes 21, 25. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ele é atraído por mulheres estrangeiras da mesma maneira como Israel era atraído para os deuses estrangeiros. Ambos fazem papel de prostitutas, Sansão e a nação de Israel. Como Israel segue os deuses estrangeiros, Sansão persegue as beldades filisteias em total desrespeito pelos seus pais. O Senhor havia dado a Sansão uma herança piedosa. Ele havia sido educado para honrar a Deus. Deus deu a Sansão pais piedosos. Que privilégio ter pais piedosos. Porém, quando se apaixonou, Sansão não deu ouvidos às advertências dos pais e não submeteu à vontade deles. Ele, como muitos filhos em nossos dias, num futuro próximo, vai provar o amargo fruto de sua própria escolha teimosa. Vejam o versículo 3, parte A. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram. Sansão chega em casa, reúne os pais e diz: olha, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Sansão era muito amado, né? Pelos pais. Naturalmente os pais amam os filhos, e na condição de Sansão, com o nascimento extraordinário que ele teve, né? E com a missão especial que ele tinha, seus pais o amavam profundamente. E ele reuniu os pais, e seu pai e sua mãe, e disse: olha, quero casar com uma mulher filisteia, prepara tudo. E aí seus pais lhe disseram, os pais oferecem duas opções para ele. A primeira, veja: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Isto é, não tem na tribo de Dan uma mulher em que você se encante, se apaixone e queira casar? Essa é a primeira opção. Casar com alguém da própria tribo. Ou, nesse caso, se você não encontrar ninguém na tribo de Dan, tem mais 11 tribos. A nação de Israel tem muitas mulheres nas outras tribos. Ou entre todo o meu povo, não tem uma mulher na nação de Israel, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Meus irmãos, nessas palavras aqui, vemos a dor e o desapontamento dos pais de Sansão, ao dizer que Sansão desejava tomar uma mulher de uma nação incircuncisa. Seu pai o direciona para a aliança de Deus com Abraão.
A aliança que Deus fez lá em Gênesis 17, onde a circuncisão é um sinal do relacionamento único de Israel com o Senhor, como dado a Abraão e a sua descendência. Esse relacionamento deve dominar até mesmo a escolha conjugal de Sansão. Deus chamou Sansão para libertar Israel das mãos dos filisteus, não para, em oposição à lei de Deus, se casar com uma filisteia. Essa era uma atitude antipatriótica para alguém que está destinado a se levantar como juiz, libertador e protetor de Israel. Lembre-se que não estamos falando aqui de um crente comum. É alguém que está destinado a se levantar como juiz, libertador e protetor de Israel. Ele não devia casar-se com uma mulher de uma nação incircuncisa, mas em vez disso, devia destruir esse povo. Mas Sansão não se deixa abater pelos argumentos dos pais. Versículo 3, parte B agora, e eu acrescento aqui, antes da leitura, acrescenta a palavra persistentemente. Vou ler assim: persistentemente disse Sansão a seu pai. Veja, seus pais contra-argumentaram, mas ele insistiu e persistentemente disse a seu pai: toma-me esta. Aquele filho rebelde dizendo assim: só quero esta, porque só desta me agrado. Sansão aqui está cantando o coro do livro de Juízes. Farei o que é reto aos meus próprios olhos. Para Sansão, essa era a única mulher no mundo capaz de lhe satisfazer completamente. Perceba, não há qualquer registro de que Sansão tenha sequer falado com a mulher, nem falado com Deus sobre a mulher. Entretanto, aos olhos de Sansão, ele viu aquela mulher e já queria casar. Aos olhos de Sansão, de acordo com o seu julgamento, ela é a mulher certa para ele se casar. Sansão fabrica uma lei para si mesmo. Ela é a mulher certa aos seus próprios olhos e de acordo com seus padrões. E pronto, quem vai questionar? Ele é lei para si mesmo. Não parece que ele tinha alguma razão para achar que ela fosse uma mulher sábia, ou uma mulher virtuosa, ou talvez uma auxiliadora para ele. Mas ele viu algo no rosto dela. Ele viu algo no rosto dela que era muito encantador aos seus olhos. A declaração de Sansão revelou sua atitude egoísta. Em vez de procurar servir ao Senhor, ele buscou agradar a si mesmo. Ele exige o casamento por motivos puramente pessoais, típico de uma criança mimada, coisa de filho único, né? Que consegue tudo o que quer. Não existe autoridade sobre Sansão. Ele é insensível e desrespeitoso com relação a seus pais, ignorando a dor que seus pais sentem naquele instante. Tente se colocar no lugar dos pais de Sansão. Que dor terrível seu filho chegar com uma proposta dessa, com toda a expectativa que eles tinham em relação àquela criança. Além do mais, Sansão não pensa nas implicações que esse casamento vai trazer à sua missão de ser luz entre o povo de Israel. Irmãos, aqui fica uma grande lição. Escuta bem. Aquele que na escolha de uma esposa é guiado somente pelos seus olhos e governado pela sua imaginação,
não deverá se surpreender se mais tarde encontrar uma filha dos filisteus em seus braços. Eu pergunto, quantos dos nossos irmãos, principalmente estou falando aqui diretamente aos jovens, não estão adotando a mesma conduta de Sansão? Guiados pelos olhos, estão tomando decisões loucas e imutáveis. Loucas e imutáveis. Deixando que a inclinação da carne e a concupiscência dos olhos governem a escolha de seu futuro cônjuge. Como Sansão, esses irmãos, quando eu digo irmãos, homens e mulheres, não buscam a orientação de Deus, nem estão preocupados em glorificá-lo com seu casamento, mas apenas desfrutar do seu próprio prazer de acordo com a percepção dos seus olhos. Assim foi com Sansão, em sua tamanha obstinação e imediatismo. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este, Deus, procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Os pais de Sansão se opuseram ao seu casamento com uma mulher pagã, filha dos opressores de sua raça. Mas eles não puderam prevalecer, porque Deus estava por trás do desejo de Sansão de se casar com uma mulher filisteia. Deus está mexendo com as peças do xadrez. Porém, isso não significa que Deus estava dando permissão ao pecado de Sansão, mas sim que Deus está usando de uma situação, de um erro, de um pecado de Sansão, para realizar seu propósito. O fato desse desejo vir do Senhor apenas reflete a soberania absoluta e exaustiva de Deus. Reflete apenas seu controle total sobre as pessoas e circunstâncias. O Deus soberano pode transformar nossas decisões para cumprir seus fins, mesmo quando as tomamos em transgressão de suas leis de santidade. Isso é incrível. As falhas dos homens não impedem os decretos de Deus. Calvino diz que Deus pode usar até mesmo as más escolhas dos homens para cumprir seus propósitos soberanos sem ser o autor do pecado. Deus estava decidindo soberanamente não somente o propósito da vida de Sansão, mas também como ele realizaria esse propósito. Escolher uma mulher filisteia para ser sua esposa levantaria uma ocasião, uma oportunidade para confrontar os filisteus. Isso aqui é tremendo, né? O agir de Deus é maravilhoso. O casamento vai criar um motivo para Sansão lutar contra os filisteus, coisa que ele não tinha feito até o momento e nem tinha desejo de fazer. Então Deus vai incitá-lo, incomodá-lo, soltando as rédeas do seu desejo pecaminoso. E esse desejo pecaminoso irá propiciar a oportunidade para confrontar os filisteus e no futuro começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, o chamado de Sansão pode estar sendo deixado de lado, mas Deus vai fazer com que o povo de Israel veja os filisteus como inimigos, e não apenas como portadores de uma nova e valiosa cultura. Se os israelitas não têm ímpeto de tomar ação contra os filisteus,
Deus irá fazer com que os filisteus tomem ação contra os israelitas. E essa mulher oferece a oportunidade para isso. Então, se temos que olhar para a história de Sansão, o protagonista de tudo aqui é Deus. É Deus. Os pais de Sansão não podiam prever que esse desejo do seu filho resultaria finalmente na destruição de muitos dos inimigos de Israel. Acho que os pais sofreram bastante com isso. Mas, Senhor, como é que tu permites uma coisa dessa? Que vergonha, que humilhação, que coisa terrível. Mas eles não sabiam que Deus estava por trás de tudo isso. Esse desejo iniciou a libertação de Israel da opressão dos filisteus, ainda que o casamento não tenha sobrevivido à lua de mel. Deus controla tudo, incluindo a vontade pecaminosa de Sansão. O ato decretivo de Deus fez com que Sansão cometesse esse pecado de se casar com uma incrédula. Deus decidiu que Sansão cumpriria seu propósito dessa maneira. Os meios de Deus nós não conseguimos entender. Não tinha tantos outros meios para Deus fazer isso? Tinha. Mas ele faz as coisas de modo que no final fica bem claro que é somente ele que está agindo. Escuta isso. Vou repetir. Deus decidiu que Sansão cumpriria o seu propósito dessa maneira, casando-se com uma filisteia. Não foi Deus que colocou esse desejo pecaminoso no coração de Sansão. O próprio Sansão tem esse desejo. Deus só soltou as rédeas. Todavia, meus irmãos, visto que essa atitude de Sansão era contra a vontade moral de Deus de se casar com uma incrédula, foi um pecado para Sansão. E ele foi responsável por sua ação. Sansão pecou contra Deus, pecou contra seu povo, pecou contra seus pais com esse casamento. Com isso, preste atenção, você deve aprender que decisões ruins tomadas sob a soberania de Deus não significa que serão sem dificuldades para você. Como Sansão, Deus vai permitir que os seus pecados lhe condenem e o nome dele seja glorificado através das suas tolas e imutáveis decisões. O que Sansão fez para que a sua luz começasse a apagar-se? Em primeiro lugar, deixou de respeitar os seus pais, versículos de 1 a 4. Em segundo e último lugar, desprezou sua condição de nazireu, versículos de 5 a 9. Desprezou a sua condição de nazireu. Olhem para cá. Fica claro que Sansão, com sua importunação, deve ter importunado demais seus pais, conseguiu convencer seus pais a arrumar esse casamento com a mulher de Tímina. Porque no versículo seguinte, vemos que seus pais estão indo para a cidade dos filisteus para preparar o casamento. Mas aprendam uma coisa, logo logo, Sansão vai sofrer as consequências da sua importunação. Ele será medido por Deus com a mesma medida que mediu seus pais. O castigo de Deus, aquela frasezinha que eu sempre gosto, o castigo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado cometido. Como ele importunou seus pais, ele será importunado e será a derrota dele. Versículo 5, 14:5. De novo, olha a expressão aí,
desceu. Está voltando agora da casa dos seus pais para Tímina. E ele está descendo geograficamente e espiritualmente. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, há uma grande plantação de uva ali próximo da estrada. Perceba o que Sansão faz. Ele deixa a estrada principal, na qual seu pai e sua mãe estavam caminhando, provavelmente caminhando num ritmo lento, e mergulhou nas vinhas, como se dissesse aos pais: olha, fiquem aí um instante que eu vou fazer uma necessidade fisiológica ali. Mergulhou nas vinhas. Veja, Sansão foi chamado para ser a solução, mas ele é o problema. Precisamos nos perguntar: o que um nazireu vitalício está fazendo numa vinha? Já que a vinha da uva era proibido para ele, conforme vimos na regulamentação dos fariseus lá em Números capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Você percebe? Sansão brinca com fogo. Ele corre de encontro à tentação. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que ora assim, vai orar o Pai Nosso e diz: ó Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E ao tempo que ele diz isso, ele corre em direção à tentação. Irmão, é tolice cortejar o perigo. É como colocar pólvora ao alcance de uma faísca. Então ouça o que eu vou dizer agora. Você pode até encontrar problemas no caminho do dever, mas tenha a certeza que vai encontrá-lo no caminho da transgressão. Veja o versículo 5, parte B. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, aqui é um leão entre 2 e 3 anos, já bem desenvolvido e bastante feroz. Um leão nômade, que se soltou do rebanho, e aparece exatamente pela providência de Deus, ali naquela vinha, aonde Sansão está passando. Bramando ferozmente, lhe saiu ao encontro, pronto para rasgar Sansão em pedaços. Meus irmãos, você vai ver que esse leão aqui é obra de Deus. Você vai entender bem isso amanhã, de manhã. É Deus agindo aqui também. Então aprenda: quem brinca com fogo vai se queimar. Esse vai encontrar de repente o leão que ruge buscando a quem possa devorar, o diabo, nos seus caminhos, nos seus passos. Meu irmão, nunca esqueça: todo pecado começa pequeno e inofensivo, mas logo cresce como um leão pronto a devorar. Não se brinca com o pecado. Se Sansão permanecesse na estrada principal, não encontraria o leão. Mas como ele fez um pequeno desvio, deu de cara com o leão. Ah, meus irmãos, como é perigoso sair do caminho, mesmo que seja somente para flertar com o pecado. John Noy diz que o pecado sempre se disfarça de amigo, antes de revelar ser inimigo. Apesar do flerte de Sansão com o pecado, algo inesperado acontece nesse instante. Versículo 6, parte A, vou ler apenas. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Isto é, sem lança, sem espada, sem faca para apunhalar, sem nada. Meus irmãos, aqui está a distinção entre Sansão e Hércules. Sansão é um homem bastante forte, porém,
ele só pode fazer grandes coisas na força de Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão de uma forma muito peculiar, dando-lhe força para matar e rasgar um leão, como quem rasga um cabrito. E na parte B do versículo 6, todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Esse silêncio de Sansão é mais uma obra de Deus. É mais uma obra de Deus. O ato vitorioso de Sansão sobre o leão é um prenúncio de como ele iria vencer os inimigos no poder do Espírito de Deus. Mas 2 vezes o Espírito irá se apossar de Sansão. E aqui prenuncia como será a vitória de Sansão sobre os inimigos de Deus, no poder do Espírito. Como ele rasgou aquele leão como se fosse um cabrito ao meio com as mãos, assim ele destruiria os inimigos de Deus. A pergunta é: será que Sansão tem consciência da origem do seu poder? O que acha? Não. Ele não tem consciência da origem do seu poder. Outra pergunta: será que Sansão tem consciência do seu chamado como nazireu e libertador de Israel? Também não. Também não. Sansão persiste em seu caminho de desobediência. Mesmo depois dessa demonstração poderosa do Espírito Santo, ele persiste em seu caminho de desobediência, rumo ao interior do território inimigo e a um casamento ilícito. Versículo 7. Sempre descendo agora, né? Só descida. É como você começar a descer uma ladeira, uma montanha de patins. E se você pensa que você pode parar, está perdido. É só descendo, é só descendo. O pecado é assim. Desceu, versículo 7. De novo aqui. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Note, essa é a primeira vez que Sansão conversa com a moça com quem quer se casar. Ele entrou numa conversa com ela para que pudesse julgar melhor suas outras qualificações, além das qualidades de aparência e beleza, porque isso já estava determinado para ele. Agora ele vai conversar para tentar julgar melhor suas outras qualificações. E quanto mais ele conversava com ela, mais gostava de sua conversa. Assim como também de sua pessoa. Que mulher maravilhosa! Mais agradável era ela com ele. E mais desejoso de se casar com ela, Sansão estava. A conversa só confirma que ela é a pessoa certa aos olhos de Sansão. Foi uma testificação. Foi uma testificação. Realmente, é Deus que está enviando um negócio desse. Meus irmãos, percebam, Satanás o capturou. Primeiro pelos olhos, depois pelos ouvidos. Sansão está se comportando como Lameque. Você conhece esse personagem? Ele faz parte da 7ª geração lá de Adão. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Esse é um homem terrivelmente impiedoso, Lameque. E Sansão está se comportando como ele. 4:19 diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Está aqui o primeiro bígamo da história. Lameque tem 2 mulheres, Ada e Zilá. O nome Ada implica que ela era formosa. O nome Zilá implica que ela tinha uma bela voz. Lameque escolhe suas esposas conforme a cobiça dos seus olhos e o prazer dos seus ouvidos.
olhos e ouvidos são portas de entrada para a impureza. E Satanás sabia que o ponto fraco de Sansão era a impureza. Satanás, como um pescador hábil, coloca as iscas no anzol de acordo com o apetite do peixe. Ele esconde o anzol dentro da isca do prazer. E o que é que dá prazer a Sansão? Aquilo que é agradável aos seus olhos e aos seus ouvidos. Bom, ele já tinha visto, já tinha se agradado, e agora que conversa maravilhosa ele teve com aquela mulher. Como diz o puritano Thomas Brooks, o diabo tem um veneno para cada fraqueza e um laço para cada paixão. Então vejam, meus irmãos, no versículo 8, parte A, o que diz o texto? Teve aquela conversa, voltou para casa e agora está aguardando os acertos dos pais para o dia do casamento. E ele não voltou com nenhuma dúvida. Talvez os pais perguntaram: Sansão, você tem certeza que de fato é esta mulher que você quer? Ah, se eu já tinha certeza antes, agora que eu tenho certeza depois de conversar com ela. Muito bem, então, um período de grande dor, de grande constrangimento para os pais. E diz o texto, versículo 8: depois de alguns dias, provavelmente um tempo entre 6 meses e 1 ano, o intervalo usual entre as cerimônias de noivado e o casamento, então eles fizeram os acordos iniciais, tipo um noivado, e agora vai de fato para o casamento. Então, depois desse período, estando tudo preparado, o pai deve ter enviado recursos para lá, dinheiro para organizar a festa e tudo mais. Diz assim, versículo 8: depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, agora para casar-se, e apartando-se do caminho, aqui é um ato intencional, né? Claramente intencional. Quando ele vai passando próximo àquele lugar, ali naquelas vinhas, onde ele matou aquele leão, ele de novo aparta-se do caminho, deixa os seus pais, aparta-se do caminho, para ver o corpo do leão. Olha a expressão, viu, vê. Sansão está curioso para rever a cena de sua libertação memorável. Porém, se ele tivesse sido sábio, teria resistido à tentação de procurar o corpo do leão morto. Mas Sansão não parece ter a força espiritual e a força moral necessárias para fazer isso. Em vez disso, ele se vê fazendo um desvio para encontrar um cadáver que ele foi proibido por voto de tocar. Deixe-me fazer uma pergunta aqui para você, só para a sua reflexão. Tal qual Sansão, você não se encontra tentado apenas a olhar para aquelas coisas que lhe é proibida ou que lhe é proibido de tocar? Sansão diz: eu quero apenas olhar, eu não vou tocar, eu quero apenas olhar. Tá certo, então vamos lá. Versículo 8, parte B. O que é que ele encontra lá? Eis que na carcaça do leão morto, aqui é uma grande surpresa, que é o agir de Deus também maravilhoso aqui. Eis que na carcaça do leão morto havia, e aqui eu coloco para surpresa de Sansão, um enxame de abelhas com mel. Mais uma ação de Deus. Abelhas com mel naquela carcaça. As abelhas, como regra geral, evitam os corpos mortos e a carniça. Então vocês não se preocupem por conta das abelhas que estão aparecendo ali no horário da refeição, né? Elas evitam carniça, corpos mortos.
elas são cuidadosas em selecionar locais limpos para se fixar, de modo que uma carcaça morta era o último lugar que elas escolheriam para se estabelecer. Entretanto, meus irmãos, a carne do leão morto já havia sido totalmente consumida pelo sol. Lembre-se, um período aí de 6 a 1 ano, né? Ou comida por pássaros, insetos, e nada restava ali naquela carcaça além dos ossos. Razão porque as abelhas se estabeleceram na carcaça e ali fizeram uma colmeia e produziram muito mel. Sem dúvida, isso é obra de Deus, provocando Sansão e realizando milagres para seu próprio propósito. Versículo 9, ele viu, olha as expressões, viu e agora tomou o favo nas mãos, rapando com as mãos aquilo que seus olhos apreciam. E aquilo que os seus olhos apreciam, ele pega, não é isso? Então, aquilo que os seus olhos apreciam, ele pega. Ele é nazireu, ele não pode tocar em um cadáver, mas se os seus olhos apreciam, ele pega. E se foi andando e comendo, viu, tomou e comeu. Sansão fez, aliás, Satanás fez com que o que Sansão estava proibido de tocar fosse quase impossível de não tocar. Não se brinca com a tentação, né? Não se brinca. Aquele mel doce o atraiu. Ele estendeu a mão, pegou o mel do corpo do leão e continuou sua jornada. Você percebe aqui que Sansão segue os passos de Eva no Éden, viu, tomou e comeu. Gênesis 3:6, vemos uma cena similar. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que isto aqui sirva de um poderoso aviso para você. Escuta bem, qual é o aviso? Como mel doce em uma carcaça morta, Satanás lhe tentará e fará com que o pecado proibido lhe pareça muito atraente, principalmente depois de uma longa jornada, de uma longa caminhada. Há tantos anos que já estou esperando para o casamento e ele não aparece, né? Ao tocar o leão morto para retirar mel, Sansão violou o voto de Nazireu. Número 6:6. Violou a segunda prescrição. Olha, um nazireu não era infalível, mas se pecasse, deveria fazer o sacrifício determinado pela lei. Na sequência de número 6, os versículos de 9 a 21, mostra qual seria o procedimento do fariseu se por acaso ele quebrasse o voto, a fim dele ser perdoado e retomar a normalidade da sua consagração. Nas palestras posteriores eu vou falar um pouquinho sobre isso. Entretanto, ao invés de cuidar da pureza, Sansão continuou com sua vida, indo para a casa da moça, fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Ainda que ele tivesse pecado, ele deveria reconhecer o seu pecado, retornar à sua consagração, fazendo os sacrifícios necessários, limpando-se, e não devia continuar a sua jornada. Mas ele continua com sua vida, indo para a casa da moça, fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Deus e suas leis não são importantes para Sansão.
Ele pensava que podia se deliciar com o que Deus proibiu. Sansão encontra prazer em coisa morta. Ele se deleita em perseguir seus desejos no lugar onde só há impureza e morte. A gratificação física lhe é mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo mais importante do que o seu voto de Nazireu. Seu voto, aspas, né? Porque o voto dele é vitalício. Versículo 9, parte B. Eu vou ler do início. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Sansão não disse a seus pais onde encontrou o mel. Isso mostra que ele sabia que estava quebrando seu voto, que se dissesse seus pais iam recriminar aquela ação dele, e ele não deseja que seus pais o repreendam. Além do que, Sansão, de forma insensível, envolve seus pais no processo da impureza, dando a eles do mel, sem dizer de onde ele o tinha tirado, porque se ele dissesse, seus pais não comeriam. A perversidade de Sansão não tem limites, meus irmãos. Ele tornou seus pais cúmplices de suas transgressões. Seus pais o tinham santificado, mas agora ele os profana. Sansão escondeu o que devia ser confessado e mais tarde vai revelar o que devia ficar em segredo. Sansão é um vocacionado que não buscou a orientação de Deus. Em vez disso, resolveu seguir seu próprio caminho. Ele é um exemplo clássico de alguém que optou pela troca de venha teu reino por venha meu reino. Ele vivia para estabelecer o seu próprio reino, não o reino de Deus. O exemplo dele nos ensina que aqueles que são chamados para servir precisam se deixar levar por desejos e planos de acordo com a vontade de Deus. Nunca por seus desejos pessoais. Esses precisam esperar com paciência e confiança a vontade do Senhor. Porque Sansão ignorou isso, foi que a sua luz começou a apagar-se. Sansão começou a se perder quando cedeu aos seus próprios desejos. Daí, meus irmãos, que a vida de Sansão é mais um farol de aviso do que um exemplo para orientação e incentivo. Conclusão. Irmãos, é triste observar que aquele que fora chamado para ser luz começou a se afastar do propósito divino. Seu desejo pelo que era proibido, sua impulsividade e sua autoconfiança o levaram a dar os primeiros passos rumo à queda. O que deveria ser uma chama forte para libertar Israel, começou a vacilar diante das seduções deste mundo. Agora eu pergunto, e pergunto a você, como como Sansão, tem deixado de refletir a luz de Cristo em um mundo em trevas? Você foi seduzido pelo pecado e gradualmente tem sido enfraquecido espiritualmente. Você está desviado do Senhor, mesmo estando dentro da igreja? Hoje, vive afastado da oração, afastado do estudo da palavra, da meditação, e afastado, sobretudo, da obediência às ordens do Senhor? Sim, então eu tenho um conselho precioso para você. Volte-se a Deus agora em arrependimento. Volte-se a Deus agora em arrependimento. Dependa totalmente do Senhor, pois somente sua graça, pois somente nela, você pode permanecer firme e manter sua luz brilhando. Deus é poderoso para reacender
a chama da sua fé e serviço. Isso aqui se aplica a todos nós. Avalie a sua vida cristã, como ela está hoje. Se as seduções deste mundo, se os valores culturais, morais, econômicos deste mundo fez com que você deixasse de lado o cumprimento daquilo pelo qual foi chamado por Deus. E você precisa recorrer à graça dele em arrependimento para permanecer firme, mantendo a luz brilhando. Então, Deus é poderoso para reacender a chama da sua fé e serviço e lhe restaurar para que cumpra o propósito para o qual foi chamado. O de ser chama viva em meio às trevas deste mundo. Sua luz deve brilhar não apenas em palavras, mas em testemunho e santidade. Deus lhe chamou para ser reflexo de sua glória, para que através da sua vida outros possam ver a luz de Cristo. Que o Senhor te ajude. Amém. Amém.